soninho agora. E é com isso que a gente vai abrir o Acorda Metrópolis dessa quarta-feira. Olha só, o Lula aparece com 8 pontos percentuais à frente de Flávio Bolsonaro em um possível cenário de segundo turno. Olha aqui, ó, a imagem da pesquisa. Os dados chegaram agora, a pesquisa foi divulgada às 7 horas da manhã e a gente já te traz isso bem na abertura do seu dia. A pesquisa começou a ser feita lá em agosto de 2025 com o presidente Lula com 48% das intenções de voto, o Flávio com 32% das intenções de voto, branco, nulo, não vai votar 17% e indecisos 3%. Tudo acontece de agosto para cá, inclusive renegociação de tarifas, aquela primeira rodada do ano passado, desenrola 2.0, áudios de Flávio Bolsonaro, amigo do Daniel Worcaro, fim da taxa das blusinhas e novo tarifaço, que a partir de hoje começa a valer ou não, né? A gente, na verdade, a partir de hoje vai ficar sabendo se isso vai acontecer de novo ou não. A gente vai falar muito sobre isso no Acorda Metrópolis dessa quarta-feira. Mas depois de tudo isso que aconteceu, vamos ver os reflexos agora em julho de 2026. O presidente Lula, que saiu lá de agosto de 2025 de 40%, chega em abril de 2026 a 40%, o menor índice dele, ele volta a crescer a partir aí de abril e chega aos 45% nesse momento. O que mais acontece de movimentação é Flávio Bolsonaro. Ele sai dos 32% lá em agosto de 2025, consegue chegar a 42% em abril de 2026, passando numericamente o presidente Lula, continuando empatado com ele na margem de erro, afinal de contas são 2 pontos percentuais, e aí ele passa a descer de novo e se afastar do presidente Lula, chegando ao que os especialistas chamam de boca de jacaré, que é quando o jacaré, né, abre a boca dele, aqui ó, bem no final do gráfico, se distanciando Flávio do presidente Lula. Então ele com 37% e o Lula com 45%. Deixa eu tomar um golinho de água aqui, porque Brasília já está bastante seca. Ó, branco, nulo, não vai votar, de 17 lá em agosto, se mantém dentro da margem de erro e começa a realmente diminuir a partir de abril de 2026. Abril de 2026 é um grande momento de virada aí para todos os lados. Começa a diminuir e o número de indecisos começa a aumentar. É um número muito grande, somando aqui os dois, de quem não sabe para quem vai votar, como vai fazer no dia da eleição, 18% desses indecisos, de gente que não sabe o que vai fazer lá no comecinho de outubro, nesse caso, como é cenário de segundo turno, é no final de outubro. É isso, hein? Presidente Lula com 45%, Flávio com 37% das intenções de voto. É a melhor pesquisa do presidente Lula até agora. A melhor pesquisa até porque está chegando a hora da campanha, né? Faltam aí 2 semanas, 3 semanas para as campanhas irem para as ruas. Além desse aqui, a gente tem mais um, né? Sobre mais um cenário que foi estudado. A pesquisa Quest tem um montão de recorte importante, tem desaprovação do governo, que o índice de aprovação está maior para o presidente Lula, e tem também a rejeição aos pré-candidatos. O presidente Lula aparece com 50%, enquanto Flávio Bolsonaro é o mais rejeitado, está com 57%. Nesse dado também muito ruim, esse dado também muito ruim para Flávio Bolsonaro. Esse é um dado importante para se entender como as pessoas, os eleitores brasileiros, estão entendendo esses pré-candidatos todos. Não é sobre governo, não é sobre as atitudes do presidente Lula. Esse também foi estudado e a gente daqui a pouquinho vai trazer os dados. Mas é sobre o que você pensa dessa pessoa. O índice de rejeição você votaria nessa pessoa de algum jeito? Ah, sim, é a minha primeira opção. Ou não, de jeito algum. E quem não votaria de jeito algum no Flávio Bolsonaro é muito mais
é muito maior a parte, são 57%, do que quem não votaria no presidente Lula de jeito nenhum, que é 50%. E aqui é a intenção de voto para presidente de primeiro turno. Também, aqui o recorte é menor, não é de agosto de 2025, começa lá em fevereiro de 2026, já no comecinho desse ano. O presidente Lula com 38%, ele vai na margem de erro, modifica pouquíssimo, que é já entendido como... ele está cristalizado, isso aqui é meio que o máximo que ele vai conseguir, 40%. E o Flávio Bolsonaro, ele tem uma subida, mas a mesma coisa, a partir ali de maio, quando já tem a revelação da relação dele com o Daniel Worcaro, ele começa a cair e ele não consegue se recuperar. Fica dentro da margem de erro entre fevereiro e julho, mas o problema é conseguir alavancar uma pré-campanha e aí cair e não conseguir se recuperar. Isso é visto como um problema. Ele está com 28%. Desse jeito tem segundo turno, mesmo assim. E aí acontece o que a gente acabou de ver no segundo turno, o presidente Lula ganha do Flávio. E aqui a gente também tem, claro, as outras opções. O Ronaldo Caiado é a linha azul. Ele estava com 4% lá atrás, desculpa, ele estava com 1% lá atrás, e aí ele chega aqui a 4%. Já o Renan Santos, do Missão, que é esse pré-candidato que vem conquistando essa intenção de voto de quem votaria na direita bolsonarista, no Flávio Bolsonaro, e se decepcionou com ele por entender que ele é amigo do Daniel Worcaro, e aí começou a pensar em quem pode votar. Não é todo mundo que está indo para quem é próximo do Flávio Bolsonaro, da família Bolsonaro, que é Ronaldo Caiado, que é Romeu Zema. Muita gente está pensando em ir para o Renan Santos. E aí o Renan Santos também é destacado aqui na pesquisa Quest, na Genial Quest. Ele sai ali do zero, né, de nenhuma intenção de votos, as pessoas não conheciam ele ainda em fevereiro de 2026. Ele começa a crescer, está ainda, né, quase dentro da margem de erro, mas ele chega aos 3%. E os outros, juntando tudo aí, não passa de 5%. Agora, o que é grande também, como a gente sempre tem mencionado, é o número de indecisos, branco, nulo, não vai votar. Branco, nulo, não vai votar, 8%. Caiu muito, como a gente acabou de mostrar também em relação ao segundo turno. Sai ali de 15%, chega a 16% em março, e aí ele começa a cair e chega agora em julho com 8%. Esse índice é de gente que vai até a urna, mas vai até ali para anular o seu voto. É um protesto, é mostrar que nenhum candidato me representa, mesmo já em primeiro turno, ninguém representa essas pessoas. Então, para 8% aí da população brasileira, ninguém representa, ninguém é interessante para ser votado. Agora, o número de indecisos aumenta, como também no caso do segundo turno. Começa ali em 7% em fevereiro de 2026 e chega em julho de 2026 com 11%. Juntando, porque no fim das contas, esse número de anulados, gente que talvez nem vá votar, juntando, passa de 18%, né, chega a 19%, quase 20%, um número muito grande, que é aqui, essa faixa aqui que Renan Santos mira, mas também, claro, Lula e Flávio Bolsonaro. Para eles é mais difícil, né? São dois polos opostos bastante claros, né, do espectro político para a população brasileira. Um representa a direita, outro representa a esquerda. Quem está querendo uma outra opção tem pensado bastante em Renan Santos e nas outras opções também. É isso, esse é o recorte da Genial Quest de primeiro turno. Presidente Lula cristalizado, Flávio Bolsonaro segue descendo. E aí a gente tem a aprovação do governo do presidente Lula, também dado muito importante para quem tem a máquina pública em mãos, que é o caso do presidente Lula. Lá em julho de 2025, ele teve o seu maior índice de aprovação, 53%. Ele vai caindo um pouco até chegar num crescimento, segue sempre na margem de erro, né? Depois que ele cai, ele fica ali num platô entre 49%, 50%, 51%. Quando ele começa a aumentar ali no comecinho do ano, que é quando a gente começa a ter o registro da isenção do IR, o desenrola 2.0, o fim da taxa das blusinhas, e aí
a gente chega aqui em 52% em abril de 2026, um índice também maior desde que tinha em julho de 2025, e começa a cair, né? Desculpa, essa é toda a desaprovação do governo do presidente Lula. Então, a desaprovação começa em 53% lá em julho de 2025, vai passando por um platô ali entre 49 e 51, cresce em abril de 2026 e aí acontece uma queda entre abril de 2026 e julho de 2026. A desaprovação aí de 52% caindo para 47%, um índice muito importante para o presidente Lula, ele que quer, né, a reeleição. E aí, em relação à aprovação, efetivamente, ele sai de 43% lá em julho de 2025, chega a 48% num platô, claro, né? Como está um platô na desaprovação, também fica na aprovação, entre 46% e 48% na linha ali da margem de erro, e começa a cair a aprovação dele entre junho de 2026 e abril de 2026, entre junho de 2025 e abril de 2026, e é nesse momento, em abril, que começa a subir a aprovação do presidente Lula, e sobe mesmo, né, para além da margem de erro. A margem de erro seria de 43, 45, ele chega a 48 agora em julho de 2026. É o melhor momento também para o presidente Lula dentro dos recortes da pesquisa Genial Quest. É o melhor momento dele para segundo turno e é o melhor momento dele de aprovação. Está feito esse registro, embora, né, aprovação e desaprovação aqui numericamente empatados dentro da margem de erro, mas o que mais importa para a campanha, né, ou para a pré-campanha do presidente Lula, é que a aprovação dele efetivamente cresceu e agora está seguindo um patamar. A gente vai falar muito sobre